estamos bem? Estamos andando, né? Claro, evidentemente. Estou muito feliz de estar com vocês novamente. Hoje é o nosso 7º encontro de 12. Então, nós temos 12 encontros, 12, é 12, né? Eu falei 12 encontros para falar sobre astrologia oculta. Então, e como é uma oculta, é uma coisa assim que a maioria das pessoas não sabe. Então a gente decidiu falar, fazer um encontro, 12 encontros para falar sobre isso, para falar sobre o que nós vamos conversar, sobre o que nós vamos aprofundar. Então, contando a história, né? Porque nós estamos numa época de virada em que tudo está mudando, todas as coisas estão mudando. Um exemplo, você vê assim, o templo de Dandara, em que tem o primeiro horóscopo do mundo, eu fui lá, dividido no teto assim, 12 casas. Então, se está lá, foram os egípcios que fizeram, mas daí teve sim aquela fase que o Alexandre o Grande entrou no templo e ele, aquele templo demorou para ser construído inteiro, então não sabe qual a parte que ele construiu, qual a parte que ele influenciou, qual a parte que ele foi influenciado. E o templo guardado, né, explorado pelos muçulmanos. Então não se sabe de nada, né? Não se tem nenhuma ideia sobre nada, né? A gente só olha, tira ideia, planeja, organiza na nossa cabeça, mas você não sabe de muita coisa. Então, lá naquela época, vamos ver quanto tempo, eu marquei aqui, acho que deve ser uma coisa assim, 4.000, o que foi? 4.380 anos antes de Cristo. É muita coisa para se saber alguma coisa, para se ter certeza sobre alguma coisa, é coisa demais, né? Então, a astrologia foi mudando, né? Então, a gente tem, assim, várias coisas para nós começarmos a falar sobre a astrologia, como a divisão de casas, como até o nome dos signos mesmo, né? Então, a gente vai falar, assim, sobre a astrologia oculta, data de que 6 milhões de anos atrás, 1.000 anos atrás, milhões, né? De anos atrás. É muito tempo, gente, é muito tempo, né? Então, os Senhores da Luz, companheiros de Órion, o número dele era 7. O nome dele era 7. Então, gerou para nós a ideia que nenhum de nós tirou da cabeça até o dia de hoje, que tudo caiu do céu. Então, essa coisa que veio do céu foi gerado lá naquela época. Se é, se não é, vamos saber, né? Vamos saber, né? Então, essa ideia começou no início da astrologia. Então, ela já veio trazendo essa ideia, que fixou em todas as religiões do mundo, em todos os lugares do mundo, né? Mas quando na China e um tempo depois, não se usou a palavra caídos do céu, usou-se a palavra refletindo, luz refletida. E isso fez mudar, falando que talvez tivesse sido refletida da Atlântida. O conhecimento refletiu. E isso mudou alguma coisa, mudou mesmo, né? E então, na observação, eles foram mudando a astrologia, foram mudando pelas eras. Então, nós tivemos várias eras de progresso da humanidade, várias eras, muitas eras. Nós todos, os astrólogos, sabemos que cada era geraria um tipo de avatar, um tipo de Deus e um tipo de evolução específica.
que não adiantaria querer adiantar uma coisa de uma era para outra, não ia prosperar. Por exemplo, a era que nós acabamos de passar, agora é muito bom falar disso, que nós acabamos de passar da era de peixes, né, para aquário. Então, muito interessante isso, muito, mas é muito interessante mesmo, porque tudo está mudando aos nossos olhos. Então, a gente pode ver essas mudanças. Mas antes, vamos falar um pouquinho do 7, porque eles fizeram assim, ó. O primeiro deus egípcio se chamava Sete. Sobre a regência dele, sobre a influência dessa força que nasceram o resto das coisas. Então, 7, 7 são as voltas que se dá em Meca, sabia? Quando você vai em Meca, você dá 7 voltas, né? 7 é o nome de Uriel, o anjo da guarda de solicitude. Olha só, até escrevi aqui para você não esquecer. A lira de Orfeu tinha 7 cordas. E Pitágoras descobriu as 7 cores e as 7 notas musicais. São 7 cores do arco-íris. São 7 chakras. São 7 céus búdicos. 7 é o número da flauta de Pan também. 7 é nas cordas da lira de Apolo também. 7 é nas portas de Tebas. São 7 as chaves do Apocalipse. 7, para os egípcios, é símbolo de vida eterna. Interessante, né? Bom, então esses 7, esses ciclos de 7, eles regiram o mundo por muito tempo, porque 7 também eram os astros do céu, em volta do Sol. Que eles conheciam Marte, Vênus, Mercúrio, Lua, Sol, Terra e Saturno. 7. Então eles determinaram que 7 seriam os dias da semana. 7 era o ciclo que a Lua fazia para mudar de fase. Então tudo isso foi dando um sinal diferente. Mas agora, para a era de Aquário, começamos a mudar para o número 12. Então 12 já vai apontando lá no Jesus Cristo, ele tinha que 12 apóstolos, né? Então começa a aumentar. E 12 ficaram os astros do céu novamente. Então vamos ver. Então Ares, você tinha Marte, Vênus, Mercúrio, Lua, Sol, Saturno e Saturno, tá? Então, mas depois, em 1800, por aí, descobriu-se o Júpiter, depois descobriu Netuno e depois descobriu Plutão. Então, tinha os 7, Júpiter, Netuno, Plutão. Então ficou o Sol, Lua, saiu a Terra. Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e Saturno. E aí, como eram mais outros 12 casas, repetia-se esse Mercúrio passou a reger também a Virgem, foi Gêmeos e Virgem. E o Escorpião passou a ser Vênus com o touro Vênus. E Aquário dividia com Capricórnio a regência de Saturno. Então, os 12 ciclos eram divididos com os outros astros. Mas quando se descobriu Netuno, Plutão e Júpiter, eles entraram dentro das 12 casas. Então, o Aquário foi para Urano, e Urano, descobriu-se Urano. Não, já tinha Júpiter, Urano, Plutão
Qual outro que eu falei? Netuno. Hã? Chegou Netuno. Netuno. Urano, Júpiter já tinha vindo. Então, então como o Aquário dividia Saturno com Capricórnio, eles acharam que a tônica de Aquário era mais própria de Urano, o Aquário imediatamente passou a ser regido por Urano, e a impressão que a gente tem é que foi a vida toda, sempre foi regido por Urano. Não foi. Na época lá do Egito, da Grécia, ninguém nem tinha ideia de que era Urano. Nem tinha ideia da existência de Urano. Então tem esses questionamentos. Como é que era feito esse horóscopo nessa época? Está entendendo? Era diferente, era outro tipo de horóscopo. E a mesma coisa, nós temos peixes. Peixes era por Júpiter, Júpiter era regido por Sagitário. Então peixes ficou para Netuno, mais profundo, né? E o Plutão foi para Escorpião. Mudou tudo. Então, ao mudar as eras, foram passando esses períodos, a gente foi percebendo que os sacerdotes antigos conheciam esses astros. Eles sabiam de Netuno, tanto que existia esse deus Netuno, sabiam de Urano, sabiam. O que não se sabia era agora. Então, o que aconteceu? Foi uma fake news. Então, houve um tempo que eles misturaram tudo para os astrólogos não acertarem. Então, houve mudanças. Então, nós vamos falar sobre isso. E acredita-se que cada 26 mil anos, mudança do ciclo, né, que a Terra dá volta ao Sol, completa na constelação e volta para o mesmo ponto, nasce um ser superior. Cada mudança de era nasce um ser que vai dar a tônica daquela era, né? Então, essa era de Aquário não vai ter isso. Então, por que não vai nascer isso? Nós não sabemos. Então, nós vamos estudar por que não nasce um ser superior agora. Não nasce, não vai nascer e não nasceu. Porque toda raça vai se elevar o cérebro, a consciência vai se expandir. Então nós vamos falar muito sobre isso. E vamos falar também a origem das coisas, porque que os astrólogos, que eram chefes tribais, né, puseram lá na Índia as castas, que existem até hoje. Então eu fiquei assim, pasmo, como é que faz, como é que não faz? Aí eu fui ver na astrologia, é muito interessante como é que eles fazem, como é que eles decidiram. Eu até anotei aqui para falar para vocês, vou mostrar aqui para vocês. Então é através da, vamos lá onde está. Então é através da, sempre que a gente quer uma coisa, a gente nunca acha. Vocês já repararam isso? É um inferno. Quando a gente não quer, acha rapidinho, né? Não quer, tá lá na mão, né? Depois você quer, não acha nada. Então, então nós vamos ver como é que está aqui, queremos. Então significado das castas são: triângulo de terra no mapa mostra que a pessoa pertence a uma classe trabalhadora. Então, quando o astrólogo vê um triângulo de terra positivo no mapa, mostra que a classe trabalhadora. Se é negativo, se não tem triângulo, tudo é bom, né? A de água é mercador. Mercador, a de fogo é governante ou guerreiro. A do ar é casta sacerdotal ou professor. Então, aí como eles decidiram isso pela cor também, então a casta do ar era branca, né, do fogo era meio amarelo, e os outros iam escurecendo até do terra ser preto. Então, com o tempo, a pessoa já nascia preta, então ele era inferior. Então, esse preconceito com a raça, com a cor,
já vêm de religiões do passado. E elas entram tanto no nosso cérebro que é muito difícil nós mudarmos isso. Tanto que eu abri essa conversa falando sobre tudo caiu do céu, os senhores da luz, 7. Então, tudo vem do céu, você vai para o céu, você vem para o céu. Você imagina esse céu. Esse céu, essa palavra, esse conceito, já existia muito antes do cristianismo existir e dos judeus existirem. Isso veio, não veio nem do Egito, isso veio lá da Atlântida e quem sabe de antes dela. Então esses conceitos eles vão enfiando na nossa cabeça e vai ficando. Então quando nós mudamos agora a era, novos conceitos serão feitos. Então nós temos as coisas caíram da terra, do céu, ou as coisas são refletidas, são expandidas. Com qual conceito a era de Aquário vai ficar? Ou ele vai trabalhar com os dois? Como é que vai ser essa função? Nós vamos falar mais sobre isso nesse curso, tá bom, queridos? Um beijo no coração.